Era Carnaval de 2017 no Rio de Janeiro, e a cidade estava em festa. Eu e meus amigos estávamos animados para participar de um dos blocos de rua mais famosos. A música alta, as fantasias coloridas e a alegria contagiante faziam parte do cenário. No entanto, depois de algumas horas de festa, comecei a me sentir mal. Talvez fosse o cansaço ou a bebida, mas decidi me afastar um pouco da multidão para descansar. Enquanto caminhava por uma rua mais tranquila, notei uma figura estranha parada na esquina. Era um homem alto, vestindo uma fantasia de palhaço assustador. O palhaço olhou fixamente para mim e um arrepio percorreu minha espinha. Tentei ignorá-lo e continuei andando, mas percebi que ele começou a me seguir. A cada passo que eu dava, o palhaço se aproximava mais. A sensação de desconforto aumentou e apressei o passo. Olhei para trás e vi que o palhaço ainda estava me seguindo com um sorriso sinistro no rosto. Desesperado, entrei em um beco na esperança de despistá-lo. No entanto, ao virar a esquina, me deparei com uma cena ainda mais aterrorizante. Vários outros palhaços assustadores estavam esperando por mim. Os palhaços estavam parados, imóveis, com olhares fixos e sorrisos macabros. O medo tomou conta de mim e tentei gritar por ajuda, mas minha voz parecia não sair. Os palhaços começaram a se aproximar lentamente, cercando-me. O som de risadas distorcidas ecoava pelo beco e eu sentia meu coração bater acelerado. De repente, senti uma mão fria em meu ombro. Virei-me rapidamente e vi que era um dos meus amigos que havia ido me procurar. Ele me sacudiu e perguntou se eu estava bem. Ainda em choque, olhei ao redor e percebi que os palhaços haviam desaparecido. O beco estava vazio e a única coisa que restava era o silêncio. Nunca soube se aquilo foi uma alucinação causada pelo cansaço e pela bebida ou se realmente havia algo sobrenatural acontecendo. A experiência me deixou traumatizado e nunca mais participei de um bloco de carnaval. Até hoje evito falar sobre o incidente, mas meus amigos ainda lembram da noite em que encontrei os palhaços do terror. Depois do incidente durante o carnaval de 2017, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu evitava falar sobre o que havia acontecido naquela noite, mas as memórias me assombravam constantemente. As risadas distorcidas, os olhares macabros dos palhaços e a sensação de desespero estavam sempre presentes em meus pesadelos. Os anos passaram, e apesar de meus esforços para esquecer, algo dentro de mim queria respostas. Decidi investigar o que poderia ter causado aquela experiência aterrorizante. Comecei a pesquisar histórias semelhantes na internet e conversei com pessoas que haviam vivido coisas estranhas durante o carnaval. Foi então que descobri uma antiga lenda urbana sobre os palhaços do desespero. Segundo a lenda, um grupo de palhaços amaldiçoados vagava pelas ruas durante o carnaval em busca de almas vulneráveis para assustar e arrastar para seu mundo sombrio. Diziam que esses palhaços eram espíritos de artistas de circo que haviam sofrido uma tragédia décadas atrás e que agora buscavam vingança. Determinando a encontrar uma explicação, decidi retornar ao local onde tudo havia acontecido. Com alguns amigos de confiança, voltei ao Rio de Janeiro durante o Carnaval de 2025. Ao anoitecer, me separei do grupo e caminhei sozinho pelas ruas, seguindo o mesmo caminho daquela noite fatídica. A cidade estava vibrante como sempre, mas eu sentia uma tensão no ar. Quando cheguei ao beco onde havia encontrado os palhaços, uma sensação de déjà-vu tomou conta de mim. Olhei ao redor, procurando qualquer sinal de algo incomum. Foi então que ouvi uma risada familiar. Meu coração disparou e olhei na direção do som. Para minha surpresa, lá estava ele, o mesmo palhaço alto e assustador de anos atrás. Mas desta vez ele não estava sozinho. Vários outros palhaços surgiram das sombras, cercando-me novamente. Dessa vez, porém, eu não estava disposto a fugir. Encarei-os tentando manter a calma. Os palhaços se aproximaram lentamente e uma voz sussurrou em meu ouvido: "Você voltou para nós." O pânico ameaçava tomar conta de mim, mas eu me agarrei à coragem que havia acumulado ao longo dos anos. Perguntei o que eles queriam de mim, mas não obtive resposta. Em vez disso, os palhaços começaram a rir, uma risada sinistra e ensurdecedora.
Fechei os olhos e me concentrei, tentando lembrar de tudo o que havia aprendido sobre a lenda. E então, algo incrível aconteceu. Uma luz brilhante emanou de dentro de mim, afastando as sombras e os palhaços. Quando abri os olhos, vi que eles estavam desaparecendo, dissolvendo-se no ar. A sensação de alívio foi indescritível. Percebi que, ao enfrentar meu medo e buscar a verdade, eu havia quebrado a maldição que os prendia a este mundo. Voltei para junto dos meus amigos que me receberam com preocupação e alívio. Contei o que havia acontecido, e todos concordaram que eu havia feito a coisa certa ao enfrentar meus demônios. A partir daquele dia, os pesadelos cessaram, e finalmente encontrei paz. A revelação do mistério. Era carnaval, e a escola estava praticamente vazia, exceto por alguns amigos e eu, que decidimos explorar os corredores silenciosos. Enquanto caminhávamos, ouvimos rumores sobre a loira do banheiro. Todos conheciam a lenda, mas naquela noite algo parecia diferente. As luzes piscavam e uma sensação estranha pairava no ar. Decidimos nos aventurar até o banheiro do segundo andar, o epicentro dos boatos. Quando entramos, o ambiente estava gelado, um contraste com o calor lá fora. O som de risos distantes ecoava pelos corredores, mas ali dentro, o silêncio era absoluto. Tudo parecia normal até que um som surdo veio de uma das cabines. Nos entreolhamos, a adrenalina subindo. Decidimos investigar e, ao abrir a porta, vimos algo que nos gelou a espinha. Um espelho quebrado, com uma inscrição escrita em vermelho, como se fosse sangue, dizendo: "Estou sempre aqui." O impacto da visão nos deixou estáticos. O silêncio foi rompido por um som de passos lentos e arrastados atrás de nós. Quando nos viramos, não havia ninguém, mas a porta agora estava fechada. Presos no banheiro, começamos a ouvir sussurros, como se várias vozes estivessem nos rodeando. Um dos meus amigos, tentando manter a calma, sugeriu que recitássemos o nome da loira 3 vezes, como nas histórias. Relutantes, aceitamos a ideia. Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. O último sussurro mal havia terminado de sair de nossas bocas quando o ambiente mudou. Uma névoa densa começou a se formar no espelho e uma figura feminina começou a tomar forma. Seus cabelos loiros e olhos profundos nos encararam e um sorriso sinistro se formou em seu rosto pálido. A loira do banheiro estava diante de nós. Uma presença aterradora que fazia nossos corações dispararem. Ela não disse uma palavra, apenas estendeu a mão para o espelho, como se nos convidasse a nos juntar a ela. Paralisados pelo medo, não conseguimos nos mover. A figura sorriu e desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, deixando apenas o silêncio e a sensação de que havíamos cruzado o limite entre o mundo real e o sobrenatural. Quando a porta finalmente se abriu, corremos para fora sem olhar para trás. A sensação de medo nos acompanha. A voz ecoou, aumentando em tom e intensidade, preenchendo o banheiro com uma energia palpável. As luzes piscavam freneticamente, criando sombras que dançavam nas paredes. No espelho, o reflexo de uma mulher, loira com os olhos vazios e cheios de dor, nos encarava. O pânico se instaurou e a porta do banheiro se fechou com um estrondo, trancando-nos dentro. Tentamos abrir a porta, mas ela não se movia. A risada baixa e sinistra da loira ecoava, preenchendo o ar de pavor. Ela então começou a contar sua história, revelando uma vida terminada prematuramente por brincadeiras cruéis. Seu espírito estava preso, eternamente revivendo sua dor. Ela prometeu vingança contra todos que entrassem em seu domínio. Estávamos aterrorizados, mas havia uma estranha tristeza na voz dela que nos atingiu. Conforme sua história se desenrolava, percebemos que ela não buscava apenas vingança, mas também compreensão. Quem era a verdadeira vítima? Ela que sofreu o destino cruel ou as pessoas ignorantes que a condenaram a esse destino? A atmosfera ficou mais sombria e nós começamos a entender o verdadeiro horror. Não da lenda, mas de quão cruel pode ser a humanidade. Contudo, ainda estávamos presos. Era uma vez no Hospital Veracruz, onde sombras dançavam nas paredes, e o silêncio da madrugada fazia o coração bater mais rápido. As noites de lua cheia
traziam histórias terríveis que circulavam entre os funcionários. E nesta noite específica, a enfermeira Ana estava de plantão no andar 3, conhecido por sua ala psiquiátrica desativada. Ana, uma enfermeira dedicada e corajosa, sempre achou que as histórias não passavam de lendas urbanas para assustar os novatos. No entanto, naquela noite, algo parecia diferente. Ela sentia uma presença fria ao seu redor, como se estivesse sendo observada. Ao entrar no corredor, a luz começou a piscar. Um calafrio percorreu sua espinha, mas Ana se obrigou a seguir em frente. De repente, ela ouviu seu nome sendo sussurrado, ao longe. Pensando ser uma brincadeira de mau gosto de algum colega, ela continuou a caminhar cautelosa. Ao chegar à antiga sala de terapia, a porta, que deveria estar trancada, se abriu lentamente com um rangido sinistro. Uma presença gelada tomou conta do ambiente, fazendo os pelos de Ana se arrepiarem. O ar estava denso, difícil de respirar, e um medo irracional começou a tomar conta dela. Dentro da sala, Ana encontrou um cenário perturbador. As paredes estavam cobertas por marcas de arranhões e manchas escuras. No centro da sala, havia uma cadeira de rodas antiga que parecia estar fora de lugar. Sentada nela, uma figura pálida e espectral a observava com olhos vazios. Ana tentou se mover, mas suas pernas não respondiam. A figura, uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos penetrantes, começou a murmurar palavras incompreensíveis. Ana sentiu uma pressão em seu peito, como se algo ou alguém estivesse tentando sufocá-la. De repente, Ana foi puxada para uma visão do passado. Ela viu a ala psiquiátrica em pleno funcionamento, com pacientes e médicos se movendo freneticamente. A figura espectral era uma ex-paciente chamada Beatriz, que havia sido internada injustamente e submetida a tratamentos cruéis. Sua alma estava presa naquele lugar, buscando vingança e justiça. Ana sentiu a dor e o sofrimento de Beatriz, como se fossem seus próprios. As visões eram tão vívidas que era difícil distinguir realidade de ilusão. Quando a visão desapareceu, Ana voltou à sala, agora vazia, exceto pela cadeira de rodas. A sensação de frio ainda estava lá, mas a figura havia sumido. Ana sabia que precisava sair dali imediatamente. Tentando manter a calma, ela se dirigiu à porta, mas esta se fechou violentamente diante de seus olhos. Desesperada, ela começou a gritar por ajuda, mas sua voz parecia não sair. O silêncio era aterrador. De repente, a figura de Beatriz apareceu novamente, dessa vez mais próxima e com um semblante de sofrimento. Ana sentiu uma onda de compaixão e entendeu que precisava ajudar a alma atormentada a encontrar paz. Ana reuniu toda a coragem que tinha e com voz trêmula disse: Beatriz, eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Vou fazer tudo o que puder para honrar sua memória e buscar justiça. A figura de Beatriz pareceu suavizar e um leve sorriso apareceu em seu rosto. Lentamente ela começou a desaparecer e a atmosfera na sala voltou ao normal. A porta se abriu e Ana, exausta, saiu dali, jurando nunca mais desacreditar das histórias do hospital. Nos dias seguintes, Ana pesquisou a história de Beatriz e descobriu documentos que provavam o tratamento injusto que ela havia recebido. Com a ajuda de colegas e autoridades, Ana conseguiu reverter a injustiça e dar uma sepultura digna a Beatriz. A notícia se espalhou e, aos poucos, as histórias de terror no Hospital Vera Cruz começaram a diminuir. Ana se tornou um símbolo de coragem e compaixão, e os funcionários do hospital passaram a respeitar ainda mais as lendas que circulavam por ali. Ana, uma enfermeira dedicada, escolheu trabalhar no turno da noite em um hospital antigo em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Sempre ouvia rumores de que algo sobrenatural acontecia na ala fechada do hospital. Diziam que era assombrada, e mesmo com seu espírito cético, Ana não conseguia ignorar os calafrios que sentia ao passar perto daquele corredor. Foi em uma noite tranquila que tudo mudou. Ana estava organizando os prontuários quando ouviu uma voz sussurrada chamando seu nome. Ana, Ana. Pensando ser uma colega de trabalho, foi até o corredor para verificar. Mas, ao chegar lá, só encontrou escuridão
e o silêncio perturbador do hospital durante a noite. Intrigada, Ana voltou para a estação de enfermagem, mas as luzes começaram a piscar. O monitor de sinais vitais de um leito vazio começou a apitar freneticamente. Correu até o leito, mas não havia ninguém lá. O som da máquina ecoava nos corredores e uma sensação incômoda tomou conta dela. Ana decidiu investigar a ala, fechada, apesar dos avisos dos colegas. Com uma lanterna em mãos, adentrou o corredor escuro. As paredes frias mostravam sinais de deterioração e o ar estava carregado. De repente, ouviu passos atrás de si, mas ao se virar, viu apenas o vazio. Ana sentia o coração acelerar enquanto continuava caminhando pelo corredor. As sombras pareciam dançar nas paredes, criando formas indistintas. Uma sensação de estar sendo observada a envolveu, mas ela seguiu em frente. Chegando à ala desativada, viu uma luz fraca piscando em um dos quartos. Curiosa e cautelosa, Ana se aproximou da porta entreaberta. Ao espiar por dentro, seu sangue gelou. Viu uma figura feminina de costas para ela, com uma longa camisola branca olhando para um espelho. Ana sentiu uma mistura de medo e fascínio, incapaz de desviar o olhar. De repente, a figura se virou lentamente, revelando um rosto pálido e olhos profundos que pareciam absorver toda a luz do quarto. "Você não deveria estar aqui", disse a figura com uma voz suave, porém firme. O instinto de Ana foi correr, mas suas pernas pareciam congeladas. O espírito se aproximou lentamente, estendendo a mão em direção a Ana, que conseguiu se mover no último segundo. Correu de volta pelo corredor, escutando risadas sinistras ecoando atrás dela. Quando finalmente alcançou a estação de enfermagem, as luzes se estabilizaram e o hospital parecia voltar ao seu silêncio usual. Ana, ofegante e com o coração disparado, sabia que aquela experiência mudaria sua vida para sempre. Havia algo muito real e perigoso naquele hospital, e ela estava determinada a descobrir o que era. Enquanto Ana refletia sobre o que havia vivenciado, uma colega enfermeira entrou na sala, com um sorriso estranho. "Você parece ter encontrado nossa residente mais antiga", disse ela, entregando a Ana um retrato em preto e branco da figura que ela acabara de encontrar. Na parte de trás da foto, uma inscrição dizia: "Enfermeira Ana, falecida em 1925. Ana percebeu que a lenda da ala assombrada não era sobre outra pessoa, mas sobre ela mesma, e o terror da sua descoberta a consumiu. Se você curtiu essa jornada aterrorizante, prepare-se para muito mais. Não perca nosso próximo vídeo, recheado de mistérios e arrepios. Enquanto isso, escolha entre os vídeos que aparecem na sua tela agora mesmo e continue se aventurando pelo desconhecido. Até a próxima, se você tiver coragem. O médico sempre foi visto como arrogante por seus colegas, circulando pelo hospital no centro do Rio com um ar de superioridade. Até que um dia, um paciente estranho chega, murmurando segredos sobre o passado do médico. O que parecia loucura, inicialmente, logo se revela como verdades obscuras, levando o médico a questionar sua própria sanidade. À medida que o paciente revelava detalhes impressionantes, o médico começou a perceber padrões desconcertantes. O estranho falava com uma precisão assustadora sobre cirurgias realizadas há anos, das quais o médico não se recordava ter participado, descrevendo com detalhes cada procedimento, cada erro, cada consequência. O médico, fervorosamente cético, começou a investigar os registros do hospital, mergulhando em arquivos empoeirados e fitas de vídeo antigas. Para seu horror, ele encontrou provas de que aquele paciente estava correto. Ao longo das semanas seguintes, o médico passou a ser atormentado por visões e vozes, como se a própria realidade estivesse se fragmentando ao seu redor. Ele via pacientes nos corredores desaparecidos há anos, chamando por ele, implorando justiça. Seu mundo, antes tão sólido e seguro, se transformava em um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Para seu terror, ele encontrou um vídeo gravado há mais de 10 anos, mostrando-o realizando uma cirurgia que ele não lembrava, com o
paciente misterioso afirmando calmamente. E agora, doutor? Está pronto para encarar seus fantasmas? O médico, agora abalado, percebia que seu passado escondia segredos que ele mesmo desconhecia. Em um rompante de coragem, confrontou o paciente. O que você quer de mim? O paciente, com um sorriso enigmático, respondeu: a verdade, doutor. É hora de você encarar a verdade. Tomado por uma onda de arrogância, o médico se recusa a acreditar nas palavras do paciente, julgando-o como delirante. No entanto, à medida que estranhos eventos começam a ocorrer ao seu redor, ele é forçado a confrontar suas próprias dúvidas e medos. O que parecia ser uma mera coincidência, logo se transforma num pesadelo, com as paredes do hospital parecendo sussurrar segredos dos quais ele não consegue mais fugir. Com um olhar sombrio, o paciente revelou que o médico, em um passado distante, havia conduzido experimentos ilegais em busca de avanços médicos. Esses experimentos resultaram em consequências terríveis para muitas pessoas, incluindo o misterioso paciente agora diante dele. Enfrentando o peso de suas ações, o médico compreendeu que seu passado estava finalmente o alcançando. O médico, atormentado por sua consciência e rejeitado por todos, viu sua saúde mental se deteriorar, mergulhando numa espiral de paranoia e solidão, que o transformou numa figura trágica, vagando pelas ruas como um fantasma dos seus próprios erros. Numa noite sem lua, um caminhoneiro solitário dirigia por uma estrada deserta no interior do Brasil. O rádio chiava, e o isolamento do asfalto era quebrado apenas pelo som do motor. De repente, avistou luzes estranhas no céu, movendo-se de forma errática. O caminhoneiro parou o veículo para observar, enquanto as luzes desceram lentamente, iluminando a estrada. Dentro daquele brilho, uma forma surgiu, algo que não poderia ser explicado por lógica humana. O caminhoneiro, petrificado, apenas conseguiu observar, enquanto a figura misteriosa se aproximava, deixando no ar um silêncio inquietante. Então, naquela quietude de outro mundo, a figura parou, fixando seu olhar nele. Era algo que transcendia as formas humanas, mas ao mesmo tempo havia um tipo de reconhecimento nos olhos daquela figura. O caminhoneiro não sabia ao certo quanto tempo ficou ali parado, mas parecia que os minutos se estenderam em horas. Então, sem aviso, as luzes se apagaram e a figura se dissolveu no ar, deixando o caminhoneiro sozinho na escuridão. Ainda em estado de choque, o caminhoneiro deu partida no motor e continuou seu caminho. Nos dias seguintes, ele não conseguia tirar da cabeça o que havia visto. Parecia que todo seu mundo tinha se deslocado, como se estivesse vivendo em um sonho. Ele decidiu não contar a ninguém sobre sua experiência, temendo que o chamassem de louco. Mas à noite, quando fechava os olhos, via aquelas luzes e aquela figura, e sentia o olhar penetrante que parecia atravessar sua alma. Durante uma de suas viagens seguintes, o caminhoneiro começou a notar que a estrada pela qual passava estava diferente. Havia uma sensação estranha no ar, e parecia que o mundo ao seu redor estava mudando. Os cenários familiares se transformavam em algo alienígena, como se estivesse entrando em outra dimensão. Ele começou a ver as luzes novamente, desta vez mais intensamente, como se estivessem o seguindo. Quando parou em um posto de gasolina para descansar, um atendente idoso o abordou, observando-o com olhos penetrantes. "Você viu algo que não deveria ter visto, não é?" perguntou o atendente. O caminhoneiro ficou surpreso, mas algo dentro de si o fez confiar no atendente. Ele contou sua experiência, desde as luzes até a figura misteriosa. O atendente ouviu atentamente, sem interromper, e quando o caminhoneiro terminou, ele disse: "O que você viu não é deste mundo, mas não tenha medo, pois a chave está em você." O caminhoneiro não entendeu o que o atendente quis dizer, mas agradeceu e continuou sua viagem. Nos dias seguintes, o caminhoneiro começou a sentir uma presença constante ao seu lado, como se a figura estivesse observando todos os seus movimentos. Ele começou a ver visões de outros mundos, paisagens surreais e criaturas desconhecidas. Em uma dessas visões, ele encontrou a figura novamente. Desta vez, havia uma comunicação entre eles,
Não através de palavras, mas através de pensamentos e emoções. A figura transmitiu uma mensagem de urgência, como se estivesse buscando ajuda. O caminhoneiro percebeu que estava destinado a algo maior do que ele podia imaginar. Ele sabia que precisava encontrar a verdade por trás das luzes e da figura misteriosa. Durante suas viagens, ele começou a encontrar outras pessoas que tiveram experiências semelhantes, e juntos formaram um grupo em busca de respostas. Eles descobriram que as luzes eram portais para outras dimensões, e que a figura era uma entidade de um mundo paralelo, buscando entrar em contato com a humanidade. A jornada do caminhoneiro o levou a locais remotos, a explorar antigos segredos e a enfrentar perigos desconhecidos. Ele se tornou um líder para os outros, guiando-os através de desafios e descobertas surpreendentes. Ao longo do caminho, ele encontrou aliados e inimigos e descobriu que o destino do mundo estava em suas mãos. Ao final, ele percebeu que a chave para salvar ambos os mundos estava em sua própria coragem e determinação. A história do caminhoneiro se espalhou, inspirando outros a buscar o desconhecido e a enfrentar seus próprios medos. Ele se tornou uma lenda, um símbolo de esperança e resistência. E mesmo após anos de aventuras e descobertas, ele nunca esqueceu as luzes e a figura misteriosa que o levaram a essa incrível jornada. Sua vida havia mudado para sempre, e ele sabia que sempre haveria mais mistérios a serem desvendados nas estradas do destino. O elevador do desespero. Um relato. A cidade nunca dorme, mas às vezes há momentos em que o tempo parece parar, arrastando-nos para um pesadelo, onde a lógica se desfaz e o impossível se torna real. Naquela noite, eu não sabia que estava prestes a atravessar a fronteira do ordinário e entrar em um domínio de puro terror. Sei que há coisas que a mente humana não consegue compreender completamente, mas espero que você acredite em cada palavra do que estou prestes a contar. Era uma noite típica na cidade. Eu havia trabalhado além do expediente, exausto, com a mente pesada pelos prazos intermináveis e o brilho opaco do monitor refletindo no meu rosto cansado. O relógio já passava das 22 quando finalmente desliguei o computador e decidi ir para casa. O edifício, um prédio comercial alto e imponente, estava praticamente deserto àquela hora. Apenas alguns funcionários da limpeza ainda perambulavam pelos corredores, recolhendo o lixo e apagando as luzes das salas vazias. Caminhei pelo longo corredor do meu andar e cheguei ao elevador. Apertei o botão para chamar a cabine e esperei, ouvindo apenas o zunido distante da cidade lá fora. Quando as portas se abriram, entrei e apertei o botão do térreo, encostando-me contra a parede de aço frio, ansioso para sentir o ar fresco da noite. As portas se fecharam suavemente e o elevador começou sua descida. Foi então que tudo mudou. O elevador descia normalmente, mas de repente parou no 10º andar. Não me preocupei a princípio. Talvez alguém tivesse chamado a cabine e desistido. Mas quando as portas deslizaram para os lados, apenas um corredor escuro e vazio apareceu diante de mim. Havia algo de errado ali. O ar parecia mais pesado, carregado com uma sensação incômoda. Esperei alguns segundos, mas ninguém entrou. Apertei o botão do térreo novamente, torcendo para que as portas se fechassem rapidamente. Elas começaram a se mover, mas no último instante, um frio inexplicável percorreu minha espinha. Uma sensação primitiva de alerta acendeu-se dentro de mim. Então, o elevador voltou a se mover e parou novamente, desta vez no 7º andar. As portas se abriram e, mais uma vez, apenas o vazio me esperava. Agora, eu já sentia uma inquietação real dentro de mim. Olhei para o painel de botões e percebi que ninguém havia chamado o elevador. Ele simplesmente estava parando sozinho. Um suor frio começou a se formar na minha testa. Toquei o botão de emergência, mas ele não reagiu. Apertei repetidamente o botão do térreo, esperando que a cabine obedecesse e me levasse para fora daquele pesadelo silencioso. Mas, em vez disso, o elevador parou novamente. O andar agora era o 4º. As portas se abriram lentamente, como se relutassem em revelar o que estava além delas. Foi então que vi. Lá, no final do corredor, uma figura estava parada, alta
magra, envolta em sombras que pareciam se movimentar ao seu redor. Seus contornos eram indistintos, mas eu sabia que estava me observando. Eu sentia aquele olhar queimando minha pele, atravessando minha alma. Minhas mãos começaram a tremer. Eu tentava apertar qualquer botão, mas o painel parecia morto. As luzes do elevador piscaram, e por um breve momento, a cabine mergulhou na escuridão. Quando a luz voltou, a figura tinha se aproximado. Agora, podia ver melhor seus olhos. Eram negros, profundos, como poços sem fim. O elevador, no entanto, continuava imóvel, as portas abertas, como se esperasse que aquela coisa entrasse. Um cheiro de mofo e algo podre encheu a cabine. O ar parecia mais denso, como se estivesse sendo sugado para dentro da criatura. Meus instintos gritavam para correr, mas não havia para onde fugir. Comecei a gritar por ajuda, mas o som saiu abafado, como se o próprio espaço ao redor absorvesse minha voz. Meus dedos esmagavam os botões do painel, implorando para que o elevador reagisse. A figura começou a se mover. Não andava, apenas deslizava lentamente, como se a gravidade não tivesse efeito sobre ela. E então senti uma mão, fria como gelo, tocando meu ombro. Meu coração quase parou. Girei a cabeça rapidamente, mas não havia ninguém ali. O medo paralisou meu corpo. Estava preso, sendo consumido pela presença daquele ser impossível. Mas, no último momento, as portas do elevador rangeram e começaram a fechar-se lentamente. A figura ainda estava do outro lado, ainda me encarava, e então, no instante em que as portas se fecharam por completo, ouvi uma risada baixa, rouca, ecoando dentro do elevador. O elevador voltou a descer. Agora, não parou mais. Quando as portas finalmente se abriram no térreo, corri para fora, tropeçando nos próprios pés, ofegante. O segurança do prédio me olhou com estranheza, mas não conseguia explicar o que havia acontecido. Ao olhar para trás, para a cabine iluminada do elevador, percebi que algo havia mudado. O cheiro de podridão ainda estava lá, e por um breve momento, juro que vi a sombra daquela figura refletida no espelho do fundo. Eu nunca mais usei aquele elevador. Nunca mais fiquei sozinho naquele prédio depois das 22 horas. Mas, mesmo agora, ao contar essa história, sinto como se algo ainda estivesse me observando. E toda vez que escuto o som de um elevador abrindo sozinho, um arrepio percorre minha espinha. Algumas portas nunca deveriam se abrir, algumas presenças nunca deveriam ser convidadas a entrar, e algumas sombras nunca vão embora. Era um dia ensolarado quando minha família e eu decidimos visitar uma feira de antiguidades que havia chegado à cidade. A feira estava cheia de itens fascinantes, cada um com sua própria história e charme. Enquanto caminhávamos entre as barracas, minha mãe avistou algo que chamou sua atenção. Um anel de diamante antigo, brilhando sob a luz do sol. Minha mãe, sempre encantada por joias, decidiu comprar o anel. O vendedor, um homem idoso com um olhar enigmático, hesitou antes de fazer a venda. Ele nos contou uma história sobre o anel, dizendo que todos os seus antigos proprietários tiveram finais trágicos e misteriosos. Minha mãe riu, achando que era apenas uma tática de venda para tornar o anel mais interessante. Os primeiros dias após a compra foram normais. Minha mãe usava o anel com orgulho, exibindo-o para amigos e familiares. No entanto, logo começamos a notar coisas estranhas acontecendo. Primeiro, minha mãe começou a ter pesadelos recorrentes, sempre envolvendo o anel e uma figura sombria que parecia persegui-la. Uma noite, enquanto estava sozinha em casa, minha mãe ouviu um sussurro suave chamando seu nome. Ela procurou pela casa inteira, mas não encontrou ninguém. A sensação de estar sendo observada tornou-se constante, e a atmosfera em nossa casa ficou pesada, como se uma presença invisível estivesse nos rodeando. A situação piorou quando meu pai sofreu um acidente de carro inexplicável. Felizmente, ele sobreviveu, mas o acidente deixou todos nós abalados. Começamos a nos questionar se a história do vendedor era mais do que uma simples lenda. Minha mãe decidiu tirar o anel e guardá-lo em uma caixa, mas isso não pareceu ajudar. A situação piorou ainda mais quando minha irmã, que não sabia da maldição, encontrou o anel e decidiu usá-lo.
Logo depois, ela começou a reclamar de dores de cabeça intensas e visões perturbadoras de uma mulher desconhecida. O medo se instalou em nossa família, e todos nós começamos a perceber que o anel estava nos afetando de maneiras inimagináveis. Desesperados, decidimos voltar à feira de antiguidades para encontrar o vendedor e devolver o anel. Quando chegamos lá, descobrimos que a barraca havia desaparecido, e ninguém sabia nada sobre o homem que nos vendeu o anel. A sensação de desespero e impotência era esmagadora. Com o passar do tempo, conseguimos encontrar um especialista em artefatos antigos, que concordou em nos ajudar. Ele realizou um ritual de purificação e nos orientou a enterrar o anel em um local distante, onde ninguém mais pudesse encontrá-lo. Seguindo suas instruções, fizemos exatamente isso. Desde então, as coisas começaram a voltar ao normal em nossa casa. Os pesadelos e as visões desapareceram, e a sensação de estar sendo observado se dissipou. No entanto, a experiência nos deixou marcados para sempre. A história do anel e sua maldição continua a ser um lembrete sombrio de que algumas coisas antigas carregam segredos que talvez seja melhor deixar intocados. Em São Gonçalo, uma lenda persiste como um sussurro fantasmagórico, deslizando entre as névoas das madrugadas solitárias. Há quem diga que, nas noites mais silenciosas, uma mulher vestida de branco caminha sem rumo, sua figura translúcida, envolta em um véu de tristeza e mistério. Conhecida como Mulher de Branco, ela é o aviso lúgubre àqueles que desafiam a noite e se entregam ao desconhecido. Seu olhar vazio atravessa o tempo, e seu lamento ecoa pelos becos esquecidos da cidade. A origem desse espectro remonta a uma história de amor e tragédia. Há muitos anos, uma jovem chamada Isabela viveu em São Gonçalo. Filha de uma família respeitável, era conhecida por sua beleza etérea e por sua alma generosa. Seu coração, no entanto, pertencia a um homem que a sociedade jamais aceitaria. João, um humilde camponês, de mãos calejadas e olhos cheios de ternura. O amor que os unia florescia às escondidas. Sob o manto da escuridão, encontravam-se longe dos olhares inquisidores, tecendo sonhos proibidos. João, apaixonado, pediu a mão de Isabela em casamento. Seus olhos brilharam como estrelas perdidas na vastidão da noite, e a promessa de um futuro juntos foi selada em um beijo. Sabendo que suas famílias jamais aceitariam essa união, planejaram fugir. Escolheram uma noite de lua cheia, quando o céu testemunharia sua coragem e o destino finalmente os uniria. Isabela, em segredo, vestiu o vestido de noiva que sua falecida mãe lhe deixara. O tecido alvo resplandecia à luz fraca do candeeiro, simbolizando a pureza de seu amor. Com o coração acelerado, saiu de casa, atravessando as sombras, ansiosa para encontrar seu amado. Mas o destino, cruel e impiedoso, escreveu outra história para os dois. No caminho, um acidente brutal interrompeu sua jornada. Seu corpo frágil tombou sobre a estrada de pedra, e o véu que antes simbolizava a esperança foi tingido pelo vermelho do infortúnio. João esperou por horas no local combinado, seu peito pulsando com uma ansiedade crescente. Mas Isabela jamais chegou. Quando soube do ocorrido, caiu de joelhos, sua alma quebrada em 1000 pedaços. Dizem que ele nunca mais foi o mesmo. Vagava pelas ruas, chamando pelo nome de sua amada, até desaparecer, sem deixar vestígios. Mas Isabela, ela permaneceu. Desde aquela noite fatídica, seu espírito errante busca João entre os vivos, presa entre mundos. Testemunhas afirmam vê-la de pé nas esquinas desertas, seu véu esvoaçando como névoa ao vento. Outros dizem que seu sussurro, tênue, ainda ecoa pelos becos antigos, murmurando o nome daquele que jamais reencontrou. A lenda atravessou gerações, alimentada por encontros assustadores e inexplicáveis. Disse que, em noites de névoa densa, motoristas desavisados avistam uma mulher pálida, pedindo carona à beira da estrada. Ao parar, percebem que não há ninguém ali, apenas o eco de um arrepio gélido, como se o próprio inverno tivesse invadido o carro.
Outro relato popular envolve um grupo de jovens que, movidos pela ousadia da adolescência, decidiram explorar uma antiga capela abandonada, o lugar onde Isabela e João costumavam se encontrar. Entre as paredes enegrecidas pelo tempo, ouviram um choro baixo, sufocado, vindo do altar. O som envolveu o ambiente como um lamento vindo do além. Quando se viraram, avistaram a silhueta esbranquiçada de uma mulher imóvel. O terror os dominou e correram sem olhar para trás. No entanto, mesmo depois de escaparem da capela, juraram ouvir aquele choro persistir no silêncio da noite. Há também quem afirme que aqueles que ousam pronunciar o nome de Isabela em frente a um espelho, à meia-noite, podem vê-la surgir atrás de si, como se estivesse presa entre os reflexos da eternidade. A lenda da Mulher de Branco permanece viva em São Gonçalo, um conto de advertência sussurrado de geração em geração. Muitos acreditam que sua alma nunca encontrará descanso enquanto não se reunir com João. Outros dizem que sua presença é um lembrete sombrio de que o amor, quando desafiado pelo destino, pode se tornar uma prisão eterna. Seja verdade ou superstição, a história de Isabela continua a ressoar nas noites enluaradas, como um eco distante de um amor interrompido. Seu véu flutua entre as sombras, sua figura desliza pelas ruas silenciosas, e seu suspiro perdido se mistura ao vento. Quem ousará cruzar seu caminho? Quem terá coragem de encarar os olhos vazios da mulher que nunca deixou de esperar? Bem-vindo ao Histórias Obscuras, onde o mistério e o sobrenatural se encontram. Prepare-se para mergulhar em narrativas sombrias e descobrir segredos que desafiam a compreensão. Você está pronto para o desconhecido? A história que vou contar aconteceu em uma pequena cidade do interior, em um estado distante de qualquer grande centro urbano. Numa rua estreita e pouco movimentada, havia uma casa abandonada, conhecida na cidade como a Casa de Hannan. A casa não era apenas velha e decadente. Ela carregava uma aura de mistério que gerava temor em todos que ousavam falar sobre ela. Conta-se que, no final dos anos 50, a casa foi construída por um homem chamado Jonathan Hannan. Ele era um rico fazendeiro, um homem de boa reputação, mas com um olhar distante, como se estivesse sempre em algum lugar além da nossa realidade. Seus vizinhos diziam que ele passava dias sem falar com ninguém, e nas raras vezes em que era visto, parecia cada vez mais apático. Mas o que realmente chamou a atenção foi o fato de que, após alguns anos morando ali, Hannan começou a fazer reformas estranhas na casa. Janelas foram cobertas com tábuas, portas foram seladas com cimento, e o jardim, antes bem cuidado, começou a ser tomado por ervas daninhas. Com o tempo, Jonathan Hannan desapareceu. Ninguém soube exatamente quando ou como, mas uma noite, ele simplesmente sumiu. A casa, então, foi deixada para trás, e os rumores começaram a crescer. Um ano depois, um jovem jornalista da cidade, chamado Lucas, decidiu investigar a história da casa. Ele era curioso, talvez até um pouco ousado, e estava determinado a escrever sobre o mistério de Hannan. Mas, como muitos outros antes dele, Lucas não sabia o que o aguardava. Numa tarde fria de outono, Lucas se armou com uma câmera, uma lanterna e seu caderno de anotações e se dirigiu até a casa de Hannan. Chegando lá, ele sentiu um peso no ar, uma sensação de desconforto que se intensificava à medida que ele se aproximava. As árvores ao redor da casa estavam nuas, suas folhas secas dançando com o vento, como se estivessem tentando escapar das paredes daquela casa. A casa estava estranhamente quieta, nenhum som, exceto pelo farfalhar das folhas. Lucas tentou abrir a porta da frente, mas ela estava trancada. Ele andou até a lateral da casa e encontrou uma janela quebrada. A curiosidade foi maior que o medo e, com um suspiro, ele entrou. Logo que passou para dentro, a temperatura pareceu cair. A lanterna iluminava apenas uma fração da imensidão da casa, mas Lucas notou algo estranho logo de cara. As paredes estavam cobertas por marcas escuras, que pareciam arranhões, e o piso estava coberto por uma espessa camada de poeira. O ar estava pesado, como se estivesse impregnado de algo velho e sujo. Ele explorou o térreo, observando,
os móveis quebrados e os papéis antigos espalhados pelo chão. Não havia sinais de pessoas, mas havia algo mais. Um leve sussurro. Lucas pensou que fosse o vento, mas o som parecia vir de dentro da casa, de algum lugar acima dele. Um suspiro, e depois uma risada baixa, abafada, quase imperceptível. Decidido a descobrir mais, ele subiu até o segundo andar. O som dos seus passos ecoava nas paredes, e a sensação de ser observado o fazia apertar a lanterna com mais força. Ao alcançar o topo da escada, Lucas percebeu que uma das portas estava entreaberta. Ele entrou cautelosamente no quarto e se deparou com um espelho antigo pendurado na parede. O espelho estava em perfeitas condições, mas a imagem que refletia não era normal. Ele viu o seu próprio reflexo, mas logo notou algo estranho. Por um breve momento, o reflexo se distorceu, como se estivesse se movendo sozinho. Lucas piscou e o reflexo retornou ao normal, mas a sensação de desconforto aumentou. Quando se afastou do espelho, o sussurro voltou, mais forte desta vez. Ele não conseguiu mais distinguir se estava ouvindo alguém ou se estava começando a enlouquecer com o peso daquele ambiente. Foi quando ele olhou para a parede atrás do espelho. Ali, com letras feitas à mão, estava escrito: "Não saia." Lucas sentiu um arrepio na espinha. Ele olhou para a porta do quarto, mas, ao tentar abri-la, percebeu que estava trancada. Foi então que o sussurro se transformou em um grito. Um grito tão profundo e angustiante que parecia vir do próprio coração da casa. Ele se virou, desesperado, e viu uma figura se formando diante dele. Era uma sombra, contornada de maneira que parecia humana, mas com um semblante distorcido, como se fosse feita de pura dor. Seus olhos, em vez de brilho, estavam vazios, e sua boca se abriu em um sorriso macabro. O grito cessou abruptamente, e a casa mergulhou em um silêncio profundo. Mas Lucas não conseguia se mover. Ele estava preso. Como se algo estivesse segurando suas pernas, ele mal conseguia respirar. De repente, a porta se abriu sozinha. Lucas correu para fora, mas antes que pudesse alcançar a escada, sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. A cidade nunca mais viu Lucas. Ele desapareceu, assim como Jonathan Hannan, sem deixar vestígios. A casa ficou ali, esperando. O vento ainda sussurrava pelas frestas, e quem passava por ela, na calada da noite, ainda ouvia o eco de uma voz fraca que dizia: "Não saia." E até hoje, dizem que se você se aproximar da casa de Hannan à noite, ouvirá o grito distante de Lucas, clamando por ajuda. Se ouvir atentamente, talvez ainda consiga ouvir o sussurro. Se você curtiu essa jornada aterrorizante, prepare-se para muito mais. Não perca nosso próximo vídeo, recheado de mistérios e arrepios. Enquanto isso, escolha entre os vídeos que aparecem na sua tela agora mesmo e continue se aventurando pelo desconhecido. Até a próxima, se você tiver coragem. Era uma noite quente no Rio de Janeiro, o tipo de calor que faz o ar parecer mais denso, pesado, quase palpável. As ruas pulsavam com energia e o baile funk estava a todo vapor. O som dos batidões ecoava pelos becos, vibrando nos corpos de quem dançava. As luzes piscavam em sincronia com o ritmo, e a euforia tomava conta do ambiente. Mas ninguém ali imaginava que aquela noite ficaria marcada de um jeito que jamais esqueceriam. Eu estava lá. Não porque fosse um grande fã do baile, mas porque amigos me arrastaram para sair um pouco, esquecer os problemas e curtir a madrugada carioca. E de fato, estava tudo incrível. Até que não estava mais. Sem aviso, um silêncio estranho tomou conta do lugar. A batida que antes dominava o espaço sumiu abruptamente e o vazio sonoro fez meu coração acelerar de maneira desconfortável. Olhei ao redor e percebi que não era o único. As pessoas trocavam olhares confusos, algumas ainda movendo o corpo, no embalo do que achavam ser o som que continuava em suas mentes. Mas não era uma falha no sistema de som. Algo havia mudado no ar. Foi então que eu vi. No meio da multidão, como se surgisse do nada,
Uma figura gigantesca e sombria pairava sobre todos nós. Não era humano, disso eu tinha certeza. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso, como brasas vivas no escuro. O ar ao redor esfriou instantaneamente, um contraste absurdo com o calor da noite carioca. As pessoas ao meu redor começaram a perceber aquilo. Os sussurros se transformaram em gritos, e o pânico se espalhou como fogo em pólvora. Alguém empurrou outro, que esbarrou em mais um, e em segundos, a pista de dança virou uma confusão de corpos tentando escapar. Mas não havia para onde correr. Eu tentei me mover, mas meu corpo estava rígido, como se algo me segurasse no lugar. Meu coração martelava no peito e minha respiração ficou curta. Os olhos daquela criatura estavam cravados em mim. Não sei explicar como, mas eu sentia que ela me via. Me enxergava além do que qualquer ser humano poderia. Era como se sondasse minha alma, meus medos, minhas falhas. E então, senti. Uma mão gelada tocou meu ombro. Me virei num reflexo, mas não havia ninguém. O desespero tomou conta de mim. Corri, empurrei pessoas, senti mãos me agarrando, rostos distorcidos pelo pavor se formando e desfazendo no meio da multidão. Eu precisava sair dali. Quando finalmente consegui me afastar, olhei para trás. A criatura continuava ali, mas agora parecia diferente. Não era apenas uma presença sinistra, era como se estivesse se alimentando do medo que tomava o lugar. Suas sombras se estendiam, consumindo tudo ao seu redor. O caos crescia, mas ela não precisava tocar em ninguém. O medo era o suficiente para fortalecê-la. Foi quando percebi algo ainda mais perturbador. Algumas pessoas não estavam apenas fugindo. Elas estavam desaparecendo. Era difícil explicar o que acontecia, mas quem estava perto demais da criatura parecia ser sugado para a escuridão, como se simplesmente deixassem de existir. Gritos cortavam o ar, e eu sabia que, se não me apressasse, poderia ser o próximo. Saí do baile correndo pelas ruas estreitas, ouvindo o eco dos gritos atrás de mim. Mas quando olhei para trás, vi a figura desaparecer. Não como se tivesse ido embora, mas como se nunca tivesse estado ali. E então, de repente, o som voltou. A batida ressoou mais uma vez, e as luzes piscaram como se nada tivesse acontecido. As pessoas que haviam fugido começaram a voltar, confusas. Algumas estavam pálidas, tremendo, olhando ao redor sem entender. Outras simplesmente seguiam a festa, como se a memória do que tinham vivido estivesse se esvaindo. Mas eu sabia. Eu vi. E nunca mais seria o mesmo. Nos dias seguintes, tentei falar sobre isso, mas ninguém me levava a sério. Coisa da sua cabeça, irmão, diziam. Devia estar chapado, zombavam outros. Mas aqueles que estavam lá, os que realmente viram, trocavam olhares silenciosos comigo, compartilhando um segredo que ninguém mais entenderia. A lenda se espalhou. Algumas versões diziam que era um espírito vingativo, um demônio atraído pela energia do baile, algo que se alimentava do medo e do caos. Outros acreditavam que era apenas uma alucinação coletiva, efeito do calor, do som alto, das luzes piscantes. Mas eu sei o que vi. E desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. Porque toda vez que fecho os olhos, ainda vejo aqueles olhos vermelhos me observando na escuridão. O demônio do baile, o relato sombrio de São Paulo. Existem noites que nunca terminam, que ficam presas na memória como um pesadelo eterno. Noites em que a realidade se dobra e o impossível se torna palpável. Eu nunca fui um homem de acreditar em lendas urbanas, mas depois daquela noite, depois do que vi e senti, nunca mais fui o mesmo. Se você estiver ouvindo isso, eu preciso que acredite. Isso não é uma invenção. Não é uma história para assustar. Isso aconteceu. E ainda pode acontecer de novo. Era uma noite quente em São Paulo, daquelas em que o ar vibra com o calor e o asfalto parece derreter sob os pés. O baile acontecia em um bairro da Zona Leste, um evento clandestino, como tantos outros espalhados pela cidade. O som estrondava pelos becos. O grave da batida fazia o chão vibrar.
Era um mar de gente dançando, suando, vivendo aquele momento como se nada mais existisse. Eu estava ali com alguns amigos, aproveitando a noite, imerso na energia do lugar. Os holofotes piscavam, colorindo os corpos em movimento. O álcool e a adrenalina faziam a festa parecer infinita. Até que, de repente, tudo mudou. No meio da multidão, algo aconteceu. Uma corrente de choque. Um silêncio estranho tomou conta do ambiente, como se o mundo prendesse a respiração. Foi quando o vi. No centro do baile, onde a pista fervia há instantes, uma figura gigantesca emergiu. Um homem, ou algo que parecia um homem, mas era maior que qualquer um ali. Alto, forte, envolto em sombras. O rosto estava escondido, mas os olhos eram duas brasas ardentes, vermelhas como chamas infernais. As luzes do baile piscavam e a cada lapso de escuridão ele parecia se mover sem esforço, como um borrão na visão, como se estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. O calor que antes vinha do corpo dos dançarinos foi substituído por um frio cortante, um vento gélido que ninguém conseguia explicar. Os primeiros gritos rasgaram o ar. As pessoas começaram a correr, empurrando-se, tentando fugir daquele ser que parecia crescer a cada instante. Eu tentei me mover, mas era como se o chão me prendesse. O peso do medo esmagava meu peito. Meu coração martelava com força absurda. Os gritos ao meu redor ficavam cada vez mais distantes, como se eu estivesse sendo sugado para outro lugar. Foi então que senti uma mão gelada, ossuda, apertando meu ombro. Virei-me num reflexo, mas não havia ninguém ali. O frio aumentou, e a figura sombria estava mais próxima, olhando diretamente para mim. Eu sentia sua respiração, mesmo sem vê-la. Um cheiro de enxofre, de algo queimado, algo que não deveria existir neste mundo. O tempo parou. Meu corpo não respondia. Foi então que o demônio falou. A voz não veio de uma boca, mas de todos os lados ao mesmo tempo. Grave, distorcida, como se 1000 almas estivessem presas dentro dela. Você nunca mais sairá daqui. Um vento furioso explodiu ao meu redor, empurrando-me para trás. Meus amigos gritavam, me puxavam, tentavam me tirar dali. Corremos como loucos, sem olhar para trás. Os becos da cidade pareciam infinitos, como se nos engolissem. Quando finalmente encontramos uma rua iluminada, o baile já não existia mais. Sem deixar rastros. Pessoas sumiram. Os que sobreviveram raramente falam sobre o que viram. Eu sei o que vi, sei o que senti, e sei que ele ainda está por aí, esperando. Porque algumas presenças nunca vão embora, e algumas noites nunca terminam. Se você curtiu essa jornada aterrorizante, prepare-se para muito mais. Não perca nosso próximo vídeo, recheado de mistérios e arrepios. Enquanto isso, escolha entre os vídeos que aparecem na sua tela agora mesmo e continue se aventurando pelo desconhecido. Até a próxima. Se você tiver coragem.